quem não me conhece, eu sou a Beatriz Cury, eu sou diretora do Instituto Brasileiro de Hospitalidade Empresarial. Então, boa tarde quem está vindo pela primeira vez, quem já me conhece. Hoje nós vamos ter esse mini meeting especial para os membros, é um petit comitê que eu costumo dizer. Vocês estão com o link que é de membro, que sempre usa para as visitas, para os grupos de estudo, só não usa para os cafés da manhã, porque ele é aberto para não membro, tá? Então, vocês podem, depois da apresentação da Priscila, vocês podem entrar com áudio, com vídeo, fazer pergunta direta, ou vocês podem fazer via chat, que tem aí embaixo, você passar o cursor, você vai ver à sua direita, tem uma chat aí que vocês podem ir colocando as perguntas, quem quiser, tá? Então, eu vou, né, ó, agradecendo mais uma vez, a Priscila sempre pronta para estar aí, compartilhando muito conteúdo, muita experiência que ela tem. E eu vou deixar que ela mesma se apresente, contando um pouquinho da trajetória dela. E, Priscila, vou deixar para as perguntas para o final e eu Não, volto com perfeito. você depois, tá bom? Tá bom, Super perfeito. Obrigada obrigado. aí pela Eu estou oportunidade, aqui, pessoal. pode compartilhar sua apresentação já, tá? Posso sim, então vamos lá, obrigada. Rapidinho, vamos lá. Apareceu aí para vocês? Apareceu, Priscila? Sim, Aparecendo. perfeito, perfeito. Oh, maravilha, vamos lá. Bom, pessoal, um prazer. Bia, um prazer estar aqui com todos vocês. É um tema que eu particularmente gosto muito de falar. Falando um pouquinho da minha história, eu tenho a experiência do mercado de clientes, seja lá no atendimento ao cliente, falando aí de canais, experiência do cliente, front, área comercial também, tive a oportunidade de trabalhar com a área comercial. Minha experiência vem muito forte do mercado financeiro, Não, mas a e, gente a, queria. e é mais ou menos um pouco mais de 4 anos no mercado de seguros. Eu, de nova, de jovem, eu assumi gestão de equipes, então falar de desenvolvimento, falar de atitude do desenvolvimento é algo que eu gosto demais, é algo que sempre me guiou, que sempre foi um ingrediente de muita paixão em toda a minha trajetória profissional, pessoal. Então é um grande prazer, Bia, é um tema que eu gosto demais. O que a gente vai falar hoje e é conversar, né? É sobre liderança pessoal e accountability a serviço dos resultados e da felicidade. Porque no final das contas, quando a gente fala de accountability e liderança pessoal, a gente está falando da nossa atitude em correr atrás do que é importante para a gente. E dentro da nossa vida corporativa, correr atrás e ser um propulsor, um exemplo de atitude corporativa, seja na vida corporativa, na vida pessoal. Eu vou passar um pouquinho aqui para vocês. Aqui eu trago, ô Priscila, o que é isso? Ah, gente, não se preocupar não, porque está todo mundo nessa, tá? Isso aqui é um pouco dos nossos desafios de hoje. Agora, quem não tiver esse tipo de desafio, conta para mim, já levanta a mão. Priscila, Oi? só um pouquinho, só um pouquinho. O Brenda voltou a apresentação dela, eu vejo, todo mundo vê a apresentação da Priscila? Beleza. Ok, Uhum. então voltou, porque a Brenda colocou um recadinho, mas que voltou, é isso? Vocês me dão um toque se Voltou, está. perfeito. Pode ir. Voltou, Então, Priscila. tá bom. Pode seguir. Aqui eu trouxe mais ou menos para vocês só um pouco dos nossos desafios, pessoal. A gente já tem o desafio do mundo VUCA. Todo mundo está nesse mundo de maior volatilidade, onde a gente é mais ambíguo, mais complexo, mais incerto. Tá todo mundo, não é a PRI que está na Sompo, ou quem está na Porto, ou quem está na Vidalink, ou quem está no Seibin. Todo mundo está nessa. Google está nessa, Netflix está nessa. Galera da Cirela também está nessa. Então, o desafio da gente, desse mundo VUCA, que exige mais da gente, mais adaptabilidade, junto com todo esse tripé de sustentabilidade, que a todo momento a sociedade está de olho. Não basta você entregar um valor sem olhar para fora. Você tem que entregar um valor que te dê uma rentabilidade em função do social, em função do ambiental, para que você perdure, seja perene e as pessoas comprem a sua filosofia. Então, cada vez mais a gente tem esse desafio. E aí eu tenho um consumidor aqui, que é esse coloridinho aqui, que cada vez mais ele é exigente, ele troca feedback, e o quanto o nosso perfil na vida da empresa se torna cada vez mais desafiador para lidar com todos esses desafios, tá, pessoal? Aí, vocês conhecem esse desenho aqui? Alguém sabe o que é? É o Covid, né?
do Covid. Como se a gente não tivesse o bastante de desafio, aí alguém chegou e falou o seguinte: eu acho que está na hora de eu dar a pimentada nessa vida. E eu vou botar um Covid, eu vou botar a pandemia para esse mundo aprender um pouco mais, que ele precisa se adaptar, ele precisa olhar para fora, ele precisa liderar, ele precisa ter atitude, né, pessoal? Então, é um pouquinho aqui. Então, os desafios do trabalho remoto, como é que a gente produz e se engaja. Isso a gente falou ano passado também, né, Bia, no nosso grupo. Falamos de accountability aí em 2019 e falamos muito dos nossos desafios aí em plena pandemia e da nossa liderança e jornada do colaborador. Mas trazendo um pouco para vocês, quais foram os nossos desafios de aprendizado? Como inovar, como sobreviver, como trabalhar à distância, como obter o melhor das pessoas e o nosso melhor dentro de todo esse isolamento social. Eu vou passando aqui, e o VUCA, todo mundo está nessa. A volatilidade é porque é mudança frequente que ocorre rapidamente. A incerteza é porque eventos imprevistos. Pessoal, meados de 2019, a gente imaginava passar por uma pandemia? Quem é que imaginava? Quem é que imaginava deveria jogar na Mega Sena, tá? Mais do que joga, tá bom? Complexidade reflete os inúmeros fatores, componentes de emergência e a parte da ambiguidade, que são alguns aspectos pouco claros, e a gente tem sempre que lidar com alguns trade-offs ou com algumas escolhas e algumas renúncias, tá? E onde é que a gente entra nisso, não é? Eu sou a Pri, cada um de nós entramos nisso. A gente está 100% disso, pessoal. Porque a gente escolhe se faz parte da solução, se a gente faz parte do problema. Eu tenho uma escolha pessoal de fazer parte da solução das coisas, mas é uma escolha minha. E o accountability é uma escolha pessoal. Tem pessoas que naturalmente atuam e têm essa atitude. Tem pessoas que precisam ser fomentadas, até estimuladas a ter esse tipo de atitude, tá? Então, trazendo um pouquinho, uma reflexão, um pouquinho da reflexão, é o que a gente faz para manter a empresa gerando resultado? Não só a empresa gerando resultado, vamos pensar na relação com a nossa vida, nossos amigos, na relação com esposa, marido, companheiro, companheira, filhos, os pais, como é que a gente faz? Pensando no mundo corporativo, durante muito tempo, algumas respostas nos traziam para falar do equilíbrio financeiro, a organização e a otimização como um dos fatores de sucesso. Mas aqui, pessoal, com o passar dos anos, a gente foi começando a perceber que o ambiente, a forma como a gente constrói o ambiente dentro da nossa vida pessoal, da nossa casa, da nossa empresa, isso diz muito e isso pode gerar engajamento e resultado sustentável. Então, cada vez mais, quem a gente quer ter do nosso lado? A gente quer do lado pessoas que nos estimulem, a gente quer ter do lado pessoas que façam a diferença e protagonizem mudanças dentro das empresas, dentro da nossa vida. Quando eu falo empresa aqui, pensa no âmbito pessoal e profissional. A gente não é uma pessoa na empresa e uma pessoa na vida pessoal. A nossa atitude de prontidão, ela serve para mobilizar e para realizar o que é importante para a gente, tá? Falando disso, se a gente quer que a empresa perdure e gere resultado, eu preciso atrair pessoas, né? Eu preciso gerar engajamento, inovação e desenvolver essa atitude para que as coisas aconteçam e gerem resultados sustentáveis. Até aí é um pouco do seguinte: todo mundo está nesse barco, todo mundo tem esses desafios e todo mundo precisa tomar atitude, tomar ações para efetivamente lidar e se adaptar com esse novo padrão e com essa mudança que daqui para frente a gente não volta ao que era em 2019 e passa a evoluir numa espiral contínua, tá? E o que a gente precisa para isso, pessoal? Que é um pouco do foco aqui desse bate-papo. A gente quer potencializar o accountability, que é confiança, é o sentimento de dono, sim, é não esperar que as pessoas te peçam, é você correr atrás, você protagonizar as suas decisões, fazer parte da solução e não ser mais alguém para colocar o problema, tá? Derrubar o desculpability. Vocês vão ver o quanto a gente ainda tem de desculpability na nossa vida pessoal, dos nossos amigos, da nossa família, no ambiente corporativo. Desculpability é um veneno, eu vou dizer um pouquinho para vocês disso, como a gente pode combater. A gente combate, pessoal, a gente combate
desculpability com accountability e com exemplo. Então, trazendo um pouquinho para vocês, e por falar nas pessoas, e por falar das nossas escolhas dentro da nossa empresa, as pessoas são um patrimônio muito importante da nossa empresa? São. É o mais importante, não é quantas pessoas nós temos na empresa, e sim o quanto a gente tem de cada uma das pessoas da nossa empresa. Vocês já se perguntaram, quando vocês estão em um relacionamento de amizade, relacionamento afetivo, qualquer que seja, o quanto a gente se dedica a esse relacionamento ser o melhor para todas as partes? Então, o quanto a gente está dando do nosso pessoal, da nossa dedicação para fazer as coisas darem certo. No ambiente corporativo, quantas pessoas nós temos? Na nossa vida, o quanto a gente está dando de nós mesmos para fazer as coisas darem certo, tá? Quem tem o leme da nossa vida? Somos nós ou eu coloco na desculpa de alguém que mais toma as decisões por mim, tá? Por isso, o conceito de accountability é importante, pessoal, para a gente lembrar que a importância das pessoas, a importância da atitude de cada um para a composição do todo e, acima de tudo, a importância da nossa atitude, independentemente da atitude das outras pessoas que nos rodeiam. Isso aqui serve para dizer que eu decido como eu vou agir. Eu decido como atingir algumas metas para chegar em alguns resultados, sejam eles pessoais, sejam eles profissionais. Então, o que é o accountability? É pegar para si a responsabilidade e gerar resultados. Esse cara, o João Cordeiro, eu sou fã dele, tá? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ouvir esse cara falar. Eu tive a oportunidade de ficar algumas horas com ele, há uns anos atrás, e ele escreveu 2 livros. Ele escreveu o Accountability e o Desculpability. São 2 livros excelentes, tá? Que vale a pena ler, é um livro super fácil de ler, ele traz alguns insights, traz algumas situações do mundo corporativo e do dia a dia que vale a pena a gente pensar no quanto a gente acaba se boicotando no dia a dia e nem percebe o quanto a gente se boicota, tá? Isso está na mão de todo mundo, pessoal? Isso é especial para alguém? Não. O accountability todo mundo pode desenvolver. Algumas pessoas não nasceram. Você quer saber um cara que não nasceu com accountability? Alguém pode me falar um cara famoso que não tem accountability? Não pode ser brasileiro. Pode ser brasileiro? Não, não, não. Vocês vão escolher das histórias em quadrinhos, do seriado. Alguém pode me dizer alguém? História de Esse quadrinhos? cara não é accountable. Ele não pega para si a responsabilidade para gerar resposta com resultado. Posso falar? Porque a gente não tem muito tempo. Alguém conhece o Homer Simpson? Ah, os Simpsons. Os Simpsons, Faz né? sentido. O que vocês acham do Homer? Politicamente correto, pega para si a responsabilidade ou aí na primeira oportunidade ele joga a culpa no outro e se esconde atrás de alguma desculpa? Então, Sempre se esconde. quando a gente pensa em accountability, a gente não pensa no Homer. A gente fala, esse cara é o que eu não quero ser. Tá? Ah, Pri, eu não quero ser careca e barrigudo? Não. A atitude do Homer. Tá? Então vamos lá. O accountable. Pri, mas como é que eu sei se eu sou accountable? Você tem objetivo bem definido? Você se compromete com eles e se responsabiliza pelas consequências? Aqui é objetivo pessoal. Eu quero emagrecer. Então, eu me responsabilizo por isso e tomo atitude em melhorar a minha alimentação e equilibrar com o exercício, ou eu culpo a minha mãe porque ela cozinha muito bem. Eu falo, mãe, você é a verdadeira culpada de eu não conseguir emagrecer. Porque você cozinha bem e eu quero valorizar a sua comida. Só dando um exemplinho. Acontece isso com vocês, pessoal? Não, né? Só um exemplo que me veio à cabeça, tá? Ou eu falo que eu engordei na pandemia porque as academias fecharam. A culpa, ou seja, a responsabilidade é que a academia fechou. Mas, se eu tenho o hábito de me exercitar, como é que está a minha atitude em manter esse bom hábito? De novo, escolha a nossa. Não importa se é profissional, não importa se é pessoal. Eu escolho o que eu faço e a forma que eu faço para gerar o efeito que eu preciso. Faz sentido, pessoal? Outro ponto. A escolha pessoal de levar acima das circunstâncias a demonstrar a propriedade necessária para alcançar o resultado desejado.
Então, por exemplo, na nossa vida pessoal, é simples tomar algumas decisões, também não são simples tomar algumas decisões. Mas na vida corporativa também, a gente pode tomar a frente, deve tomar a frente para acertar o rumo de algum processo, para nos tornarmos mais produtivos, para desenvolver melhor as pessoas ao nosso redor e não só os nossos liderados, mas os nossos pares, o nosso gestor. Nós somos responsáveis por influenciar as pessoas. Se a gente conseguir influenciar as pessoas com atitude protagonista, a gente consegue ser um exemplo e um fomentador para que as pessoas mudem o seu comportamento e atinjam um pouco mais dos seus objetivos, tá? E aqui, Pri, accountability é a mesma coisa de responsabilidade? Não. Responsabilidade é uma coisa, é de fora para dentro. Por exemplo, você contrata uma babá para o seu filho, e aí você fala assim, ó, eu vou precisar sair. Você está responsável pelo meu filho nessas 2 horas que eu vou precisar ficar fora. Então, aquela babá tem a responsabilidade de cuidar do seu filho nessas 2 horas que você ficará fora. Accountability é uma virtude moral. É a natureza com a qual as pessoas atuam com prontidão para resolver algo. Prontidão. O problema, a culpa não é minha, mas o problema é nosso. Sabe de onde eu ouvi isso? A culpa não é minha, mas o problema é nosso? Porto Seguro. Quem é da Porto aqui não me deixa mentir, ok, pessoal? A Porto fala claramente isso como filosofia, não fala, pessoal? Oi? Alguém da Fala Porto? sim, Sim, Doni. É isso, né, fala Ju? sim, fala sim. Fala sim, essa é uma das nossas grandes premissas aí. Exatamente, querida. É a Porto, uma excelente empresa de mercado, uma referência aí de qualidade em serviços e sem dúvida que foi construindo ao longo do tempo, liderada pelo Jaime, né? Uhum. Como um sonho aí, realmente ele conseguiu colocar, implementar esse DNA tão importante. Isso é accountability, pessoal. Isso é despertar corporativamente um DNA de que não importa quem é culpado, mas nós somos responsáveis por resolver, tá? É, o Dr. Jaime falava um também, Pri, que é errar É, rápido para consertar rápido. Então a gente perfeito. também usa bastante esse. Vamos errar rápido e consertar rápido, então. Adorei, vou até anotar esse, porque esse cara é demais. Tudo que ele fala, a gente precisa realmente. Muito obrigada, viu? Imagina. Então vamos lá, pessoal. E aí? Dentro do que a gente está conversando aqui, pessoal, quem aqui é accountable? Não precisa levantar. Ai, Pri, eu sou, Pri, eu acho que eu não sou. Não importa. Não importa, não. Importa sim. Mas vocês vão ter a chance de refletir fora desse ambiente aqui, como é que vocês estão nesse radar, tá? Você possui accountability pessoal? Age como dono e entrega resultados? Você é protagonista da sua própria história ou vive no mundo participando da história dos outros? Se você abre mão de viver o seu momento e utiliza desculpas, você jamais será ator principal e viverá sempre na sombra daqueles que fazem sucesso. Ah, Pri, mas, por exemplo, às vezes na nossa família ou no nosso grupo de amigos, a gente tem sempre uma situação, uma pessoa que vive uma situação e que toma energia e tempo de algumas coisas. A gente também precisa, faz parte do protagonismo da accountability pessoal, a gente estabelecer limites e entender o que isso nos afeta, o que isso interfere na nossa vida, sem alterar os nossos planos. Pessoal, quem quer desculpa, o que não nos falta hoje é desculpa no universo, tá? Não nos falta desculpa no universo, tá? A gente precisa protagonizar, tomar as decisões, entender o que afeta ou não as nossas decisões para efetivamente deixar afetar ou não a nossa vida, tá? Então a liderança é accountability para a vida. É de uma forma geral, pessoal, não é só para o profissional. Olha aqui, ó. Lazer, finança. Caramba, eu não consigo guardar dinheiro. Tá. Você já tentou guardar dinheiro? Para guardar dinheiro, você precisa avaliar o que é supérfluo. Vocês sabem que eu ouvi uma coisa há um tempo atrás, aliás, não essa frase não é minha, tá? Uma boa forma de você priorizar o que é importante na sua vida, às vezes a gente investe tempo pensando como priorizar o que é importante. Uma forma de fazer o primeiro passo é você escolher o que você realmente não tem que fazer.
Então, isso também nos ajuda a tomar algumas atitudes. Se eu não sei ao certo o que fazer com certeza, e se eu começar a pensar em certamente o que eu não deveria fazer, que eu faço hoje? Faça um exercício. Por exemplo, quem aqui, pô, Pri, eu queria guardar mais dinheiro, mas eu não consigo. O que vocês quiserem, tá? Pô, eu quero ter um hábito mais saudável. O que do meu hábito hoje eu acho que eu não deveria fazer? E depois você vai pensando em o que eu coloco de coisas novas ou o que eu elimino para gerar a mudança, tá? De forma mais rápida. Isso serve para toda essa mandala: finança, lazer, carreira, equilíbrio emocional, a vida familiar, ok? Faz sentido, pessoal, a gente cuidar da nossa vida? Aqui as mãozinhas, não é à toa que a gente colocou desse jeito aqui, tá? É assim, quem cuida da nossa vida? Nós temos que cuidar da nossa vida. A gente pode cuidar um dos outros. Você sabe que uma vez um amigo meu chegou? Vocês sabem por que a tartaruga vive tantos anos? Vocês sabem? Por que a tartaruga vive tantos anos? Vocês lembram do Procurando Nemo? Não arrisco, não, não sei. Porque ela cuida da vida dela. Ela cuida da vida dela. Ela está focada cuidando da vida dela. Você sabe que teve um amigo meu que brincou com isso, porque o pessoal estava se metendo demais na vida dele, né? Ele falou: Vocês sabem por que a tartaruga vive tão bem e tem longevidade? Aí o povo: Por quê? Porque ela cuida da vida dela. Então, pegando esse trocadilho, essa brincadeira, pessoal, vamos nos focar na nossa vida. Focar energia no nosso propósito, nas ações que a gente precisa fazer para ser feliz. Tá? E aqui, vamos lá. Alguém se sente desse jeito, com esses pratinhos? Eu me sinto desse jeito, tá? Me sinto equilibrando. Agora, nessa vida aí de isolamento social, né, pessoal? Tem vários objetivos, tem a família, tem a janta, tem o almoço, tem a roupa para lavar, tem o cuidar da mente, tem o desenvolvimento pessoal. Mas o ponto aqui é o seguinte: os pratinhos só vão aumentar. Não vai reduzir pratinho na nossa vida. Ele cada vez mais aumenta, de acordo com aqueles desafios que a gente colocou, do VUCA, essa pandemia, a competitividade, o consumidor cada vez mais preparado para conversar com a gente, querendo se vincular ao que você faz, o como você faz, e não só o que você diz que você faz, né? E a gente tem uma quantidade finita de tempo e energia. Então, o jeito é equilibrar. A palavra da vez é equilibrar. Escolha as coisas para que a gente consiga priorizar, girar os pratos que estão para cair, porque novos pratos surgirão. E isso a gente faz como? Escolhendo. Equilíbrio vem de escolhas. Quais são as escolhas mais importantes, as prioridades para eu conseguir equilibrar e deixar várias coisas autônomas para conseguir receber novas coisas, tá? Deixa eu passar aqui só um minutinho, peraí. Peraí. Ah, passou aqui. Tem uma frase do Fernando Pessoa que eu gosto, pessoal. Agir. Eis a inteligência verdadeira. Agir. Eu devia ter colocado em letra garrafal, Verdana. Agir, agir, agir. Eis a inteligência verdadeira. Serei o que quiser, mas tenho que querer o que for. O êxito está em ter êxito e não em ter condições de êxito. Portanto, é a liderança pessoal em fazer algo acontecer. Condições de palácio tem qualquer terra larga, mas onde estará o palácio se não o fizerem ali? O ponto aqui, pessoal, é o seguinte: fazer bem tendo condições para tal, qual é o desafio? Driblar os desafios e as incertezas no momento atual, isso sim demanda atitude e protagonismo da nossa parte. Ou seja, o que quer que a gente deseje ser, a gente vai precisar agir para atingir esse objetivo. E não é culpa do outro, é responsabilidade nossa.
Não importa se a minha mãe cozinha tão bem, ela tempera o feijão, que é uma coisa inacreditável. Qual é a escolha que eu faço para emagrecer ou para manter o meu peso? Como é que a gente faz dar um resultado num ambiente de pandemia? Como é que a gente faz a nossa família permanecer unida, dando atenção para os nossos filhos conseguirem estudar, tendo um trabalho para fazer uma jornada dupla, como muitos de nós temos? Não é fácil, mas se a gente tiver atitude, fizer as escolhas que a gente tem que fazer, sem culpar o mundo, sem culpar a pandemia, a gente vai estabelecer metas de curto, de médio e longo prazo, e a gente vai acompanhar, equilibrar e se propor desafios. Aí entra um exercício que grande parte de vocês já conhecem. Aqui eu convido vocês, pessoal, a fazerem uma, de vez em quando, aí de ano em ano, sei lá, uma SWOT pessoal, tá? Seja realista, tá? É uma autoavaliação que vocês vão fazer de vocês, quem tiver a fim de fazer. Então, as forças aqui você vai numerar teus pontos fortes, tá? Vida pessoal, vida corporativa é você. Não importa que seja a Pri dentro do ambiente corporativo e a Pri dentro de casa. Não, é a Pri. Eu me reconheço, as pessoas me reconhecem por essas fortalezas. Oportunidade, você vai identificar os obstáculos que comprometem a sua ascensão profissional. Embora chamados de alguns pontos de melhoria, pensa neles a partir de uma perspectiva. O que você consegue, dentro desses obstáculos, ou dentro do que você já tem como força, gerar oportunidade para isso. As fraquezas, as mesmas coisas. Aqui vocês vão avaliar, dentro do que cada um de vocês tem como característica, como é que você se adapta ao futuro, ao momento atual, ao que você quer, e como é que isso gera, como é que isso te impulsiona para os seus objetivos ou não. E a ameaça é um pouco a fraqueza não trabalhada que se torna urgente para você olhar com um pouco mais de criticidade dentro do que você quer ou dentro das escolhas que você faz, o que te falta ou qual é um ponto cego que você precisa realmente trabalhar para atingir os teus objetivos, tá? E aqui é um pouquinho só que a gente pode depois compartilhar com vocês, é um pouco de qual é a provocação que eu faço para falar de força. Ah, sei lá, eu sou uma pessoa legal, sou uma pessoa que me relacionou bem. Legal. Então vamos lá, o que você tem ou faz de melhor? Quais são as suas habilidades e capacidades marcantes? O que as outras pessoas consideram como seus pontos fortes? Porque às vezes a gente considera uma coisa e as pessoas nem observam isso na gente, tá? E as fraquezas, as mesmas coisas. Você recebeu algum feedback indicando pontos de melhoria? Que tarefa você não gosta de fazer? Mas se essa tarefa for vital para o seu trabalho, e vital para você atingir um objetivo teu pessoal ou profissional, aí você tem uma fraqueza. Se não for trabalhada, ela pode virar uma ameaça, porque você deixa de fazer o que é o teu core e algo que é essencial para você crescer. Então, convido a vocês a fazer essa SWOT, fora daqui da forma que vocês entenderem melhor fazer, mas acompanhem isso. Plotem os seus objetivos pessoais, os objetivos profissionais e olhem de uma forma geral qual é o ponto forte, a fortaleza, a oportunidade para aplicar algo que você ainda não saiba, e dentro da tua fraqueza, o que isso pode tornar uma ameaça. Se a gente não emagrece, a gente não guarda dinheiro, coloca isso aqui, tá? Por que eu não guardo dinheiro? O que dentro da minha característica eu tenho tão forte que poderia me ajudar nesse objetivo? O que eu tenho de fraqueza é que realmente a minha torna-se uma ameaça e eu realmente não penso duas vezes em gastar dinheiro e fico só me queixando que eu não guardo dinheiro, que eu não consigo comprar o meu apartamento. O accountability, pessoal, tá claro para vocês um pouco do que é o accountability, pessoal? É fazer parte da solução, protagonizar, se antecipar e efetivamente contribuir para a entrega da solução de algo e definir os passos para que algo aconteça. Ficou claro? Eu fui clara isso com vocês? E um pouco aqui do accountability, pessoal, ser adquirido e aprimorado. A gente não, algumas pessoas nascem e, diante do seu dia a dia e da sua cultura, né, do meio onde elas vivem, elas adquirem naturalmente isso. Mas a gente pode ir aprimorando isso. Então, é possível trabalhar isso nos nossos filhos, trabalhar isso
nos nossos companheiros, nas pessoas com as quais a gente se relaciona. É possível a gente fazer isso. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Meu pai se queixa de dor nas costas. Constantemente. Meu pai tem 72 anos. Ele se queixa de dor nas costas. Aí eu falo, pai, e você acha de mudar um pouco seus hábitos? Começa a caminhar um pouco mais, porque aí você começa a exercitar um pouco mais a tua estrutura, e isso começa a te estimular cada vez mais. Aí ele responde para mim assim, ó, mas se eu ando, eu sinto dor. Eu falei, então você precisa fazer as suas escolhas. Você precisa passar, você precisa escolher que ponte você quer passar. Ande mais, ainda que isso te gere um pouco de dor no início, mas para que no médio prazo você se condicione ao ponto de perceber que a dor faz parte, mas tamanho é o resultado ou é a colheita que você vai fazer se ativando um pouco mais para caminhar, que a dor vai ser algo que você vai ser muito menor do que o benefício que você vai colher se exercitando. Então, a gente consegue fazer isso no dia a dia, com os nossos pais, com nossos maridos, com as nossas esposas, com os nossos filhos, tá? Quem realmente incorpora essa filosofia de vida passa a influenciar as pessoas ao seu redor. E eu busco influenciar e ajudar o quanto eu puder ajudar os meus amigos, o meu time, os meus pares e a minha família. A gente está vivendo cada vez mais todo mundo junto da mesma casa. Oportunidade não falta da gente utilizar isso para ajudar as pessoas na reflexão. Eu não faço escolha pelo meu pai. Eu tento ajudá-lo a refletir para que ele faça melhores escolhas. Esse é o nosso papel, enquanto cidadão, enquanto filho, enquanto filha, enquanto marido, enquanto esposa, enfim, enquanto companheiro, enquanto pais ou amigos, tá? E aí, o ser accountable, pessoal, é abrir um pouco o nosso olhar e ser mais responsável pelas pequenas decisões do dia a dia. Acabei de falar um pouquinho nisso do meu pai, não falei? Acabei de falar isso do meu pai. E eu também. Eu comecei a perceber que eu estava trabalhando muito mais horas. Então, agora que decisão que eu tomei na minha vida? Eu separo sempre um horário para fazer o meu exercício físico e cuidar de mim no dia a dia. Eu separo isso. Eu trabalho bastante, mas eu não abro mão do momento que eu tenho para cuidar de mim, da minha mente e do meu corpo. Essa é uma decisão pessoal e é uma decisão de dia a dia. Meu gestor não precisa saber disso. Nem todo mundo sabe disso, mas eu sei que para equilibrar o meu dia a dia, eu tomei uma importante decisão do que eu faço, tá? Um pouquinho aqui, pessoal, de alguns passos para a gente ser accountable. Ser responsável pelo aspecto, que é ver os pontos de vista de outras pessoas, ser aberto e honesto com as comunicações, pedindo e oferecendo feedback. Uma pessoa que também tem atitude de accountability não tem medo de receber, não tem medo de errar, não tem medo de receber feedback negativo. Ela assume responsabilidade, olha o ownership aqui, por meio de um comprometimento pessoal, aprendendo com sucesso e fracasso. Vamos pegar o exemplo do seu Jaime? Erra rápido para consertar rápido, não é, Ju? Foi a Ju que falou? Olha aqui. Vamos aprender Isso É mesmo. ela mesma, Priscila. com sucesso e fracassos? Olha o resolver. Eu sou responsável pelo aspecto de resolver. O que mais eu posso fazer por isso? E efetivamente a ação. Eu sou responsável por entregar acima da linha, sem culpar as outras pessoas pelos fracassos. E aqui um pouquinho do comportamento das pessoas que são accountable, pessoal. São focadas na solução, agem imediatamente quando demandadas, não se conformam com pessoas ineficientes e com serviço ruim, pensam o que é melhor para o cliente e para as empresas e decidem fazer o melhor, fazem parte dela e dos outros, se for preciso. Tem gente que faz parte por várias pessoas. Isso não se sustenta ao longo do tempo. Mas algumas pessoas medem isso quando é necessário e fazem até para gerar o exemplo. Interessam-se pelos resultados pelo todo e resolvem problemas, colocam o cliente em primeiro lugar e a empresa em segundo, estão empenhadas em fazer a diferença e deixar a sua marca, seja na vida pessoal ou na profissional. Não se prendem a horários, mas têm foco do que precisa ser feito. Não são pessoas ineficientes que eu trabalho 14 horas por dia. Eu pego tudo para fazer dos outros, por isso eu trabalho 14 horas por dia. Não. Lembra do que a gente precisa, que a gente não deve fazer. Escolhe pelo menos o que você não precisa fazer, para que você consiga fazer de forma eficiente o que precisa ser feito.
Olha o ownership aqui. Pensam como se fossem os donos da empresa. Usa sempre o nosso ao invés do eu, tá? Tomam decisões para resolver problemas, tomam para si a responsabilidade. E aqui um pouquinho da escala aqui do accountability. Os caras que estão no primeiro lá no degrau, eles negam os problemas. Os segundos sabem até dos problemas, mas falam que não são problema deles. O terceiro grau é assim, evitam a responsabilidade. Eu sei do problema, tô ciente dele, mas tipo, mimimi. O quarto grau é assim, eu convivo com o problema e as coisas vão melhorar. Eu engordei 10 quilos na pandemia, mas também daqui a pouco eu tô voltando do home office, eu vou conseguir emagrecer. Ao invés de, caramba, isso não é saudável. Que mudança de hábito eu tenho que fazer agora para já agora viver melhor e eliminar o que eu ganhei de peso, por exemplo, hipoteticamente. Aí eu tenho outro grau que assumem que tem responsabilidade na solução do problema. Assume. Eu assumo que eu tenho responsabilidade, mas aqui nós estamos falando de atitude. Nossa, eu poderia resolver isso. Eu resolvo ou não? O ponto é bola na rede, pessoal. E aqui, o sexto, assume o problema e honra os seus compromissos. O cara já começa a chegar no estado da arte. O sétimo, assume os problemas e propõe. E o oitavo é assume responsabilidade pela implementação das soluções. É o ciclo. Eu reconheço o problema, eu entendo, eu faço parte disso, eu lidero, assumo para implementar a ação. Isso é na vida, tá? E aí o que eu ganho com isso? O que nós ganhamos com isso? A gente ganha, pessoal, sendo um profissional mais completo, uma fonte de solução, um gestor mais focado em resultado, um ser humano melhor, mais desenvolvido e feliz, uma pessoa resiliente e resistente, que é adaptável, um pai ou uma mãe melhor, um filho melhor, esposo, esposa melhor, um amigo melhor. Eu acredito nisso. E aí, para cada um de vocês, pessoal, vamos lá. Quem de vocês, onde é que em quadrante que nós estamos aqui? Accountable ou não accountable? Não precisa contar para ninguém. Onde você mais se enquadra? Esperar para ver, eu não posso, desculpas pessoais, culpar os outros, ou fazer acontecer, encontra soluções, abraça as mudanças, reconhece a realidade. Faz essa reflexãozinha, tá? Agora vamos lembrar do Homer um pouquinho? E as pessoas que não são accountable? Vamos focar muito nisso. É o cara que arranja desculpa para tudo, tá? Vou dar um exemplinho para vocês aqui, ó. A gente ouve isso muito no trabalho ou na nossa vida pessoal. Eu não sabia, não recebi o e-mail, isso sempre foi feito dessa forma. Esse cliente não é meu, isso não é minha função. A culpa é de TI, né? A culpa é de TI. Desculpability é o oposto, é criar desculpa, é culpar os outros, é achar que o problema dos outros não é nosso, tá? E aí o gatinho que a gente não quer ser, né? Se a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. O que o seu Jaime falaria disso, Juju? Nada a ver, né? Nada a A gente, ver, Pri. a gente contrataria esse cara? Nem a pau, galera. A gente assiste os Simpsons com moderação, né? Assista com moderação, mas não dá para contratar esse cara. E aqui bom, aqui, desculpa repetir um pouquinho aqui para vocês, e um pouquinho aqui do que a gente ouve no ambiente. Não me dão oportunidade de falar, não dá para fazer tudo, isso não é comigo, a culpa é do TI, eu não tenho tempo para estudar, de que adianta ter boas ideias se não me ouvem, não é da minha área, eu não tenho autonomia. Quem aqui já ouviu esse tipo de falácia no ambiente corporativo? Caramba, eu já ouvi várias vezes. Até hoje eu ouço isso. Todos nós ouvimos. O ponto é como é que a gente evita que da nossa parte a gente faça, a gente tenha esse tipo de prática para inspirar os outros a ser a solução. Você não tem tempo, não tenho tempo de estudar, ou eu não quero estudar. De que adianta ter boas ideias e não me ouve ou eu não me faço ouvir? Qual é a oportunidade que eu estou buscando para ser ouvida? Ou para quem que eu estou falando uma boa ideia? De novo, como é que a gente reflete em ser assertivo para gerar o resultado esperado? E aqui um pouquinho de como é que as empresas sofrem com isso, pessoal. Se a gente não acaba com essa desculpa que a gente vê no ambiente corporativo.
a gente desencoraja a criatividade, produz tensão, destrói a felicidade corporativa, amplifica a fofoca, dificulta planejamento e estratégia. Então, corta a desculpa, atue de forma positiva, fazendo as coisas acontecerem. E aí eu quero entrar num ponto, eu sei que a gente está chegando ao final, Bia, mas se você tiver um tempinho, eu gostaria de falar um pouco da nossa felicidade aqui. Rapidamente a gente abre aí um pouquinho mais para perguntas de vocês. Quando a gente fala da inteligência emocional, pessoal, a gente fala um pouco da gente aprender a lidar com as nossas próprias emoções, aprender, compreender os sentimentos dos outros e conseguir o equilíbrio que a gente precisa, né? Mas mais do que isso, eu gostaria de colocar para vocês um ponto onde a gente fala um pouco aqui desse equilíbrio emocional e um pouco das 5 habilidades que a gente tem, que é o autoconhecimento emocional. Isso está na nossa mão, a gente se conhecer. Depois, para adquirir o controle emocional, a automotivação, o reconhecimento da emoção das outras pessoas, e para a gente cada vez mais enriquecer nossos relacionamentos interpessoais. Então, quando a gente fala do accountability também, a gente fala do autoconhecimento e a gente buscar equilibrar a forma como a gente age diante da vida. Seja entendendo as nossas emoções e entendendo as emoções dos outros. Não é sair feito um trator, um rolo compressor, botando as pessoas para fazer as coisas. Não, é entendendo a motivação, entendendo como cada pessoa age, para a gente conseguir, sem dúvida, as respostas e conseguir impulsionar esse tipo de atitude no ambiente. E aí, um pouco segundo a psicologia positiva, voltando um pouco. Então, vamos falar um pouquinho, pessoal. A gente falou do accountability, da nossa atitude em protagonizar na nossa vida, no âmbito 360. A gente falou um pouco, para isso acontecer, o quanto é importante a gente buscar esse equilíbrio, essa inteligência emocional em entender as nossas emoções, entender os nossos gatilhos e entender as emoções dos outros para a gente conseguir esse equilíbrio e construir os relacionamentos de longo prazo. Então, a psicologia positiva fala que para a gente atingir a felicidade, ela é sustentada por 5 pilares, pessoal. As emoções positivas, que são as sensações de alegria, e são estritamente ligadas ao bem-estar e satisfação. O engajamento, quando a gente está verdadeiramente engajado, quando a gente se envolve com alguma coisa, alguma atividade, ocupação ou trabalho. Os relacionamentos positivos e não tóxicos, ou seja, relacionamentos saudáveis, alimentam a sensação de conexão. E trazem efetivamente, pois são os momentos mais emocionantes da nossa vida, que ocorrem quando a gente está junto de algumas pessoas que despertam na gente emoções positivas e conexão. Tem um outro ponto que é o nosso significado e propósito. Olha o autoconhecimento aqui também falando, pessoal. A gente está conectado com algo maior que nos impulsiona a viver uma vida com mais significado, que nos conduza à felicidade ou não. Então, o accountability é o fio condutor para a gente se conhecer, para a gente se equilibrar e cada vez mais entender como é que estão esses pilares da nossa vida. As nossas emoções positivas, o nosso engajamento, o nosso significado e propósito e a nossa realização, que nasce dos objetivos que a gente estabelece para a gente. Eu quero emagrecer. Não sei se vocês já leram o livro O Poder do Hábito. É um livro muito bom para a gente ler. Eu gosto muito. Esse livro é um livro que eu indico para ler. Eu li o livro Felicidade Autêntica. Fala do nosso protagonismo e fala de efetivamente o quanto a felicidade e as atitudes estão nas nossas mãos. E aqui, indo um pouquinho além para vocês, eu vou pular essa parte da fórmula da felicidade, mas eu quero chegar nos finalmente, só para vocês entenderem aqui se a felicidade está na mão de todos. 50% da felicidade, teoricamente, é um pouco genética, tá? Então, por exemplo, eu venho de uma família onde as pessoas tendem a ter um olhar de crença, então isso pode ser uma crença que possa influenciar o meu nível de felicidade. Mas, ó, pessoal, 50% está na nossa mão, tá? Está na nossa mão, além do que nós somos, e das escolhas que a gente faz. Então, por exemplo, tem condições como idade, sexo, estado civil, moradia, mas isso aqui tudo é circunstancial.
Olha o quanto da nossa felicidade está na nossa mão. São as escolhas que a gente faz. Vejam vocês que a gente pode sair, não quer dizer que esse 50% não pode ser mudado. Esse conjunto pode trazer a felicidade efetivamente na nossa vida. Isso depende do nosso protagonismo, do nosso equilíbrio e do quanto a gente sedimenta os nossos planos e as nossas escolhas. Isso está na nossa mão. Ser feliz está nas nossas mãos se a gente protagonizar a nossa vida, se a gente tiver objetivos claros. Quem não tem objetivo, qualquer decisão que se tome vai servir. Então, a gente precisa de objetivos claros, equilibrar as nossas emoções para se relacionar com os outros e efetivamente ter atitude para seguir o passo a passo para a realização desses objetivos. Era isso que eu gostaria de falar para vocês. E aqui, pessoal, assim, é um grande diferencial constatar que eu sou a única pessoa da qual depende a minha felicidade. Eu determino ser feliz em cada situação, em cada momento da minha vida. Se eu vou sair acompanhada ou sozinha, eu sou feliz. Se o meu emprego é bem remunerado ou não, eu sou feliz. Sou casada, mas era feliz quando era solteira, eu sou feliz por mim mesmo. Enfim, tá na nossa mão. A conclusão que eu gostaria de chegar para vocês é: melhorando a nossa atitude, a gente melhora a nossa felicidade, a nossa saúde e o nosso desempenho. E protagonizar a nossa vida é o primeiro passo para a gente conseguir chegar a isso. Finalmente. Priscila, Oi. eu sei que você. Nossa, é muita coisa. Eu sei que nós já estouramos um pouquinho, já passou Desculpa, pessoal, eu bastante, sei que a gente estourou mas aqui, eu. mas eu gostaria de abrir aí para perguntas o que vocês quiserem. Gente, vamos dar aí. Quem tiver oportunidade, uma pergunta aí, bem legal, bacana, aproveita a Priscila, porque a Priscila tem muita. Ela, além dela ter muita energia, muita alegria, a Priscila, eu diria assim, que é uma pessoa que o accountability. Você falou 100%, 50% genético, né? Mas eu acho que os 40% está muito em função às vezes, dos desafios mais duros, mais difíceis que teve na vida e que levam a essa condição de ser, de repente, mais dono do seu, da sua vida, da sua felicidade, da sua tristeza, o que é que seja. Eu queria que vocês perguntassem para a Priscila. Quem tem pergunta aí, por favor? Aproveita que nós estamos estourados de tempo, mas todo mundo está aí, viu, Priscila? Oh, gente, obrigada. Todo mundo está aí. Quem quer falar? Pode entrar aí ao vivo e a cores, não precisa fazer aqui. Ah, ela quer que você indique livros para leitura sobre o assunto. Ah, a Clara aqui está pedindo. Então, Accountability do João Cordeiro é muito bom. O Desculpability também, porque é o contraponto, tá? E é divertido ler. Aliás, o João Cordeiro é um cara excelente para palestra, para trabalhar atitude comportamental. O Felicidade Autêntica, do Martin Seligman, pessoal, é excepcional, tá? Eu gosto muito desse livro. Tem um livro que é o Mindset também, o Mindset, que fala de crenças, de mindset de crescimento e o mindset, se você entende que a gente pode adquirir habilidades ao longo da vida, ou se a gente nasce e não consegue se desenvolver. Então, alguns livros, o Accountability, do João Cordeiro, Felicidade Autêntica, do Martin Seligman, o O Mindset, mindset que você falou? o Mindset. Muito Tem bom. um que é muito bom, pessoal. Às vezes o corpo fala, né? E às vezes a gente não sabe porque sente Como? dor nas 55% da costas. comunicação é corporal, viu, Priscila? E vocês sabem que às vezes a gente se pergunta por que dentro da nossa vida a gente tem tanta dor nas costas, tanta dor nos ombros, tanta dor no joelho, né? Estou dando alguns exemplos para vocês. A Cristina Cairo, eu vou lembrar do nome do livro dela. Ela escreveu, ela é adepta à psicologia positiva também, e ela fala para a gente que quando a gente não lida bem com as nossas emoções, por isso eu falei para vocês do controle emocional. Não é um papo hard só falar de accountability. Eu acredito que o accountability é o fio condutor, mas uma inteligência emocional, um equilíbrio do quociente emocional, o quociente intelectual, o BI, pessoal, é muito importante para a gente não exaurir também o nosso corpo e o nosso emocional. Por isso que esses livros, na minha opinião, eles nos trazem um aprendizado de, primeiro, a atitude está com a gente e com mais ninguém. Segundo, é a nossa atitude também se conhecer para equilibrar o nosso emocional e se conectar melhor com as pessoas, de forma prazerosa.
Muito bom. Uhum. Tá na Muito nossa legal. atitude também decidir, Bia, e entender o nosso propósito e estabelecer as nossas metas que nos fazem Com felizes. certeza. Tá na nossa mão, pessoal. Com certeza. E parar de criar o culpability. Júlio, você quer perguntar alguma coisa para a Priscila? Aproveita que nós já estamos bem atrasados. Rapidinho, eu queria perguntar, primeiro parabenizar, excelente apresentação, conteúdo maravilhoso. E no seu time, você consegue contratar pessoas assim ou você geralmente mais desenvolve pessoas para elas entrarem no seu time com esse perfil? Ô, Júlio, quando eu contrato mais por atitude do que eu confesso a você que eu acredito que a contratação, a gente precisa contratar as pessoas por atitude, não só pelo skill, né? Mas eu desenvolvo as pessoas, eu busco desenvolver as pessoas para isso, porque eu acredito, viu, Júlio, que isso a gente consegue desenvolver com o exercício de questionamento, trazendo as pessoas para a reflexão, tá? Então, as duas coisas, a contratação, e assim, dependendo do processo seletivo, a gente não consegue ter a certeza de que uma pessoa é accountable ou não. Mas você consegue, por exemplo, num processo seletivo, descobrir se a pessoa ela está tão bitolada a alguma questão ou ela está realmente alerta às coisas que acontecem ao seu redor, por Tá. exemplo, né? Eu posso Então, são as complementar duas aqui? coisas. Posso complementar, Priscila? Ela não Fica à falou uma coisa, vontade. mas é verdade. Um grande fator diferencial é o exemplo, tá? Ela Ah, não quis sem dizer dúvida, isso, mas é porque ela não ia falar disso, mas eu vou falar disso. O líder motiva os outros pelo seu exemplo. com certeza. Não tem melhor, não tem melhor, no melhor remédio, não tem. Não, você sabe que eu tive essa frase não é minha, meninos, mas assim, é do Fábio Barbosa. O Fábio Barbosa é um Ah, é linda. executivo, né? E a Bia já sabe qual é. As suas atitudes falam tão alto que eu não ouço o que você diz. Então, Júlio, quando a gente fala de liderar pelo exemplo, pessoal, não é só a liderança por nós sermos líderes ou gestores de equipe, é a liderança na vida. Eu não vou influenciar o meu pai com a dor nas costas, ou influenciar uma amiga minha uma colega que reclama que ela sempre escolhe o homem errado. Ah, você já conhece? Você tem algum amigo que fala para você, ai, Pri, eu não sei o que acontece, eu atraio tranqueira. Eu falei, não, você escolhe tranqueira, você não atrai. O universo te retorna o que você escolhe. Por que eu não atraio tranqueira? Porque eu tenho filtro. Então, pessoal, está na nossa mão. E o exemplo não é o exemplo só no mundo corporativo, é o exemplo na nossa vida, para os nossos filhos. Você sabe que eu tenho uma propaganda que fala de não piratear TV a cabo? Eu acho aquela propaganda tão espetacular das criancinhas falando, né? Que os pais falam um pouco da prática da criança, da educação da criança. Olha, é feio você fazer isso, é feio você fazer aquilo. E as crianças começam a falar para os pais: é feio piratear a TV a cabo, é feio você roubar o sinal que não é seu. Pessoal, o exemplo é o maior fio condutor de credibilidade da nossa vida. Fazer Concordo. o que a gente prega é o maior condutor de confiança, seja com os nossos filhos, com nossos maridos, que não é nossos maridos, que eu não sou Dona Flor e seus dois maridos, né, com os nossos relacionamentos, é a maior, ser o exemplo. Muito bom, muito bom. Priscila, muito bom, muito obrigada mais uma vez aí. A Priscila coloca um gás aí, uma reflexão bastante profunda, mas o que ela resume é tudo responsabilidade nossa. É Então, isso, por isso que não eu adianta termino culpar o com essa vizinho, o pessoa. cachorro, o pai, o Não, não, filho, cara. e ponto. Não, faz sentido para vocês, pessoal? Queria ouvir um pouquinho mais se isso se conectou aí com a vida de vocês. Ah, aqui, Numa parabéns, tarde, legal, boa numa tarde apresentação. chuvosa, numa tarde chuvosa como essa, se isso fez sentido. Veio, veio bem a calhar. Gente, super obrigada para todos. Priscila, obrigada. Estourei aqui quase 15 minutos, mas ninguém saiu, então todo mundo gostou. E a Brenda vai mandar uma pesquisa de satisfação para vocês avaliarem a nossa apresentação da Priscila aí, enfim, do tema. E sugiram outros temas para os mini-meetings, por favor. Sejam diretos e objetivos para nós podermos trazer coisas relevantes para todos, ok? Então, um bom final de tarde, bem frio. Felizmente, eu vou dizer que choveu depois de tanto tempo. Que bom, isso aí, Então, Bia. vamos em frente. Gente, obrigada por todos.